Meu nome é Fábio Bena e este é o programa Prova Final. Programa de muito sucesso. Sabe por quê? Porque ele é fruto de uma parceria entre a nossa TV Justiça e a rede LFG. Hoje, convido você a trabalhar comigo a questão de processo civil. Nós vamos falar de processo civil. Nada melhor, não é? Tá bom, e dentro de processo civil, qual vai ser o tema do dia? Porque esse é o primeiro bloco. Tema do dia. Vamos falar acerca de execução. Execução contra devedor solvente. Tema relevante tanto na questão acadêmica quanto na questão pragmática, na prática, no dia a dia. Temos também o segundo bloco. No segundo bloco, que é o meu bloco preferido, pergunte ao professor, pergunta dos nossos alunos acerca do tema do dia. Imperdível. E o terceiro bloco? No terceiro bloco eu separei a você 2 testes relevantes para aqueles que vão prestar exame da ordem, para aqueles que se preparam para concurso público, para você que é estudante de direito, ou mesmo para você que não é afeto à área, que não faz direito, mas gosta, mas admira, né, as questões jurídicas. Esse será o terceiro bloco, o X da questão. Dessa forma, nosso programa está recheado de informações, recheado de questões interessantes. Não perca por nada, daqui um minutinho estaremos de volta. Muito bem, viu como foi rápido? Vamos falar do nosso primeiro bloco? Vamos falar do tema do dia? Execução contra devedor solvente. Veja bem, o processo civil, nos moldes que nós temos hoje, ele é dividido basicamente em 3 ações. Em que pese parte da doutrina apresentar ali uma classificação com 5 tipos de ação, eu prefiro adotar nesse momento a classificação clássica, né? Então nós temos as ações de conhecimento, nós temos as cautelares e a execução, né? Então fala, Mena, mas a execução é sempre uma ação? Não, veremos isso daqui a pouco. Mas isso não significa dizer que não exista ação de execução. Pois bem, na ação de conhecimento, isso em poucas palavras, o que o juiz faz? O juiz conhece do seu direito, ele vai conhecer o seu direito, né? Ou ele declara, ou ele condena, ou ele constitui. Ele conhece, ou ele reconhece o seu direito. Nas cautelares, este juiz vai assegurar um direito. Isso mesmo. Nas cautelares, o juiz não resolve o conflito, nas cautelares, o juiz não põe fim a este conflito. Ele assegura apenas determinada situação, ele protege determinado direito. Já nas execuções, nós temos uma ação mais concreta, nós temos um procedimento mais concreto, mais de todos. Sabe por quê? Nesta execução, nós vamos procurar o quê? Forçar o devedor a cumprir uma obrigação. O devedor, através da execução, vai cumprir uma obrigação. Seja esta obrigação fundada num título judicial, seja essa obrigação fundada num título extrajudicial. O fato é que ele, através dessa execução, vai concretizar, através dessa execução, ele será impelido, forçado a cumprir determinada obrigação. Essas considerações são importantes para a gente conseguir distinguir dentro do processo civil, não é, quais são os pontos essenciais ou principais nestas ações. Porque se a gente não entender isso, se a gente não conseguir classificar as ações dentro do CPC, fica parecendo que tudo é exatamente a mesma coisa, quando não é. E essa distinção, ela é fundamental não só no exercício da advocacia, mas também na preparação para um concurso público, na preparação para o exame da OAB, ou mesmo para você que é leigo, entender quais são os seus direitos e como proceder no caso, evidentemente, deles não serem respeitados. E a execução, então, sem dúvida alguma, é aquela que vai buscar a concretização destes direitos. Veja bem, toda execução, ela tem um requisito essencial.
Toda execução tem um requisito essencial, até colocado como princípio, inclusive, pela doutrina. Qual é o requisito essencial de toda execução? O requisito essencial é simples. É a existência do quê? Do título executivo. Como é que eu posso proceder a uma execução que não tenha título? Não é possível. Repito, existe uma parcela da doutrina que defende algumas possibilidades, mas isso é tese. Isso é tese. Vamos ao que nos interessa neste programa. Eu preciso de um título executivo para promover uma execução ou para proceder a uma execução. Sem título, ela não é possível. Mas você pode me perguntar, mas Mena, eu estou pensando aqui uma coisa. Quando se fala em execução contra devedor solvente, o que eu busco é a cobrança, não é? Eu vou cobrar alguém dinheiro. Eu vou cobrar alguém. Então, Mena, eu só tenho a execução como mecanismo para cobrar um devedor? Não. Existem outros mecanismos. Eu tenho a ação de cobrança, que é uma ação de conhecimento. Eu tenho uma ação monitória, que é uma ação dos procedimentos especiais. E eu tenho a execução. Acontece que, uma vez que o credor possui o título executivo, o mecanismo mais hábil para que ele possa receber, para que ele possa cobrar, é a execução. A execução, gente, é uma ação violenta. E quando eu digo violenta, não fica pensando que alguém vai lá e vai praticar algum ato de violência. Não é isso. Ela é violenta, a execução, sabe por quê? Porque ela entra efetivamente no patrimônio do devedor. O Estado entra no patrimônio do devedor. Existem atos, não é, que podem comprometer o patrimônio dele. Então ela é a mais eficaz. Mas, para tanto, eu preciso de um título executivo. Se eu não tiver um título executivo, assim mesmo, eu posso cobrar o devedor, mas não através de uma execução. Aí eu vou escolher as outras ações, cobrança ou então uma ação monitória. Mas essa é uma dúvida importante. Mas quando que eu vou utilizar a ação monitória? Quando que eu vou utilizar a cobrança? É opção do autor. A ação monitória, ela pressupõe a existência de uma prova escrita que não tem eficácia de título executivo. Então, se você tiver uma prova escrita que não seja um título executivo, você pode promover uma ação monitória. Se você não possuir nem a prova escrita, é interessante que você promova, é claro, uma ação de cobrança. Mas, de qualquer maneira, é opção. Você pode promover uma cobrança mesmo tendo uma prova escrita, não há problema nisso. Tá? É que a monitória é um pouco mais célere do que a cobrança. Mas, repito, possuindo um título executivo, é o nosso tema, nós vamos utilizar de uma execução. E esse título executivo, ele tem que ser certo, líquido e exigível. Certo, líquido e exigível. Essas são as características de um título executivo. A certeza, ela está atrelada basicamente à existência daquela obrigação. A obrigação deve existir, ela deve ser certa. Obrigação incerta não é problema da execução contra devedor solvente. Eu vou utilizar de outro procedimento. Ela deve ser certa, ela deve existir materialmente, seja uma sentença, seja lá um cheque, um título de crédito, um contrato, ela deve existir. Também deve ser líquido esse título executivo. A liquidez, você sabe disso, está relacionada com o valor. Valor, porque o tema de hoje é execução contra devedor solvente, dinheiro. Tem que ter um valor naquele título executivo. Isso é lógico, porque como é que eu vou cobrar alguém se eu não sei o